Fala galera, eu sou o Roger Luke falando de futebol e hoje a gente vai falar dos jogos que rolaram ontem pelo Campeonato Brasileiro pela 32ª rodada e tá acabando, se liga aí, não perde nada, assiste até o final, roda a vinheta. Então galera, hoje a gente vai estar falando da finalização da 32ª rodada do Brasileirão e ontem teve Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro e o resultado foi surpreendente. Vou estar falando agora primeiro do Cruzeiro e Flamengo, né? Ó, ontem o time começou aí, ó, vou falar a escalação primeiro. O jogo foi meio laicar, mas assim, não foi um jogo de grande expressividade, porque os times estavam mesclados devido aos campeonatos que vai rolar nessa semana e na semana que vem. O Cruzeiro vai participar da Sul-Americana e o Flamengo está na final da Copa do Brasil com vantagem em cima do Atlético Mineiro. Vai para a MRV, Arena MRV, competir lá. Tá falando aqui então, primeiro o time do Flamengo, goleiro Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata, Alcaraz e Bruno Henrique. Esse foi o time do Flamengo que entrou. Time mesclado, tanto alguns titulares como alguns reservas. O time do Cruzeiro vem oscilando bastante, por sinal. Vem com Cássio, William, JM, Vila Boa, Vilauba, Marlon, Gabriel Verón, Romero, Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge e Matheus Pereira. Então foi esses os times que entraram para a disputa ontem de 3 pontos. Então o jogo foi mais ou menos pegado lá e cá. Então o Flamengo teve chance, o Cruzeiro teve chance, porém o Cruzeiro está com o time mais pro lado titular. Vou falar para vocês agora a estatística do jogo. Esse jogo, cara, foi mais para cumprir tabela ali no meio ali, tá? O Flamengo tá numa disputa e o Cruzeiro tá em outra internacional. Então, é, o jogo ficou meio mesclado, né? Ó, vamos lá falar os chutes. Chutes 15 do Cruzeiro, 10 do Flamengo. 5 chutes a gol do Cruzeiro, 2 do Flamengo. Sendo que um chute foi uma falta que Davi Luiz fez o gol. 53% de posse de bola para o Cruzeiro, 47% para o Flamengo. 31% de passe de bola para o Cruzeiro, 394 para o Flamengo. 83% precisão nos passes, 84 para o Flamengo. Faltas, 8 faltas para o Cruzeiro, 13 para o Flamengo. Inclusive, uma foi a expulsão do Alan, né? No caso, ele já tinha tomado o cartão amarelo e acabou tomando um vermelho, né? O segundo amarelo mais o vermelho. Então, 2 cartões amarelos para o Cruzeiro, 5 para o Flamengo. Um cartão vermelho para o Flamengo, que foi o que eu te falei, acabei de falar, do Alan. Impedimentos, um impedimento para o Cruzeiro e 3 impedimentos para o Flamengo, sendo que um impedimento desse foi o gol do Alcaraz, que foi impedimento também, foi o segundo gol do Flamengo, mas foi anulado no meio do tempo. Então, o jogo de ontem não foi assim um jogo muito expressivo. Tanto que eu acho que a visualização não foi muito boa daquele jogo. O jogo foi, como eu falei, para cumprir tabela. Manteve o Flamengo ali no G4 e o Cruzeiro deu uma caída, né, gente? Poxa, o Cruzeiro vem aí tomando uma pancada atrás da outra. E com um time bom, né? Só para vocês terem ideia, o Cruzeiro, desde que entrou o Diniz, ele só tem uma vitória, que foi a vitória contra o Lanús, de 1-0 para a classificação da Sul-Americana. E o Flamengo vem aí numa meia crescente com o Felipe Luiz no comando. Mudou algumas coisas, né? Veio a persistência em alguns jogadores, mas ele tá assim, ainda não, para mim, na minha opinião, tá, pessoal? Não convenceu. E para você, o que que você acha? Convenceu? O Flamengo tá convencendo com o Felipe Luiz? Ele tá fazendo tudo certinho? Ou ele tá indo na emoção, tá indo no impulso e talvez isso aí possa prejudicar ele mais na frente?
Comenta aí. E outra coisa, como eu tava falando do Cruzeiro, Diniz até agora não teve nenhuma vitória a não ser a da classificação da Sul-Americana. Então ele tem que abrir o olho porque o Pedrinho BH, ele cobra bastante. Então ele tem que obter resultado. Eu, como disse, não trabalharia com o método que o Diniz usa hoje para poder obter resultado rápido. Ele precisa de treinamento para a equipe dele para poder implantar esse estilo de jogo dele, né? O que a galera fala, o dinizismo. Então, esse estilo de jogo é difícil. Então, o que ele tem que fazer? Apela para ofensividade, tiro para frente, bota os caras para jogar, os caras bom e anula por enquanto essa questão de técnica de passe ali no meio da área e tal. O Flamengo tem que poupar para jogar no domingo. Domingo é a final da Copa do Brasil. Então ele poupou alguns jogadores, mas teve jogadores que são titulares e não teve como ele abrir mão. Alguns ficaram no Rio de Janeiro e outros foram para o BH. Inclusive o Bruno Henrique foi, né? Jogou, foi bem brigado ali, teve vários lances com ele e deu bom, né? O Flamengo saiu com resultado positivo, mas não apresentou um futebol que a torcida merecia. Agora eu vou estar falando para vocês aí do jogo do Atlético Goianiense com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com a mesma pegada que o Flamengo, poupar para poder jogar no domingo. Foi um jogo assim mais pro Atlético cobrir tabela e o Atlético Goianiense também, porque é o último colocado, não tem, eu acho, nenhuma chance de escapar mais. Então, matematicamente, difícil, né? Não vai ganhar todos os jogos daqui pro final e ainda torcer para outros times poderem perder, né? Ó, vou estar só falando para vocês aqui a escalação para vocês terem uma ideia de como que ele começou com o jogo. Ó, o Atlético Mineiro começou com o reserva, Delfim Ferreira, na lateral, Saraiva, Igor Rabelo, Fux, é, Santana, Vera, PV, Rubens, Vargas, Bernardes e Daverson na frente. Ou seja, o time praticamente reserva. O único que eu tô vendo ali, eu acho que é o Saraiva às vezes, o Fausto Vera, mas esse time não é o time titular. E o Daverson, que às vezes apresenta como titular e às vezes não. Então, não é, para mim, não é titular ainda. Né? Então, vamos lá. Do outro lado, Ronaldo no gol, Manguinho na lateral, AV, Luiz Felipe, Guilherme Romão, Freitas, Baralhas, La, Lacava, Cruz, Luiz Fernando e Derek na frente. Ou seja, o time do Atlético Goianiense foi em peso para poder obter um resultado bom. Porém, o golzinho saiu no último minuto do segundo tempo e assim eliminando o jogo, né? Tirando os 3 pontos do Atlético Mineiro. Então, um jogo assim bem fraco de tecnicamente falando. Não é um jogo que eu acho que a maioria das pessoas não assistiram. E aos 89 minutos, o Jaderson fez o gol do Atlético Goianiense. Não mexeu na tabela, tá? Esse resultado não ofereceu perigo para ninguém, tá? Favoreceu alguns times. Vou estar falando aqui, vou deixar aqui para vocês a tabelinha do Brasileirão atualizada. Ó, Botafogo com 67, Palmeiras com 61, Fortaleza com 60, Flamengo com 58, Internacional na quinta colocação com 56, na sexta colocação vem o São Paulo com 54, Bahia com 46 pontos, tá correndo um sério risco, já falei no vídeo anterior. Cruzeiro também não está legal, tem que tomar cuidado para não perder o próximo jogo lá contra o time que ele vai jogar contra, que é o Racing, lá na Copa Sul-Americana. Vem o Vasco na nona colocação
e o Atlético Mineiro. Ou seja, ó, do 7º ao 10º, todos esses times perderam. Ou seja, a tabela nessa parte ali não teve movimentação. Então, para alguns foi bom, para alguns foi péssimo. Então, quem está na briga aí por uma vaguinha na pré-Libertadores ainda tem chance. E quem está querendo chegar no G4 ou no G5 está correndo sério risco de não conseguir, tá? Então, logo abaixo do Atlético Mineiro tem o Grêmio com 39, Vitória com 38, Corinthians com 38, Fluminense com 37 na 14ª colocação, o Criciúma na 15ª colocação com 37, vem o Bragantino também com 35 na 16ª, o último ali fora da zona de rebaixamento. E a zona da degola vem Atlético Paranaense com 34, Juventude com 34, Cuiabá com 28 e o últimozinho lá na lanterna com 25 pontos, Atlético Goianiense. Então, pessoal, confere aí, vê onde está o seu time, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vamos dar uma moral, vamos levantar esse canal para a gente poder estar trazendo várias coisas. E vai lá no Instagram, sempre eu estou trazendo alguma coisa lá para vocês, beleza? Vai lá, curte, comenta, compartilha, dá essa moral pro nosso canal, porque aqui a gente só fala de futebol, beleza? Até mais, fui!